Olá, tudo bem? Mais uma vez, pastor Cláudio Rosa, estamos juntos, você conosco aqui nesse curso, nos desafios da igreja diante da pós-modernidade. Olha quanta coisa boa nós já falamos, quantas coisas importantes da palavra de Deus nós estamos explorando e aprendendo. E como eu sempre digo, é um prazer tê-lo aqui conosco, você que investiu uma parte do seu tempo para estar aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Eu espero e oro a Deus que estas palavras que estão sendo ditas aqui possam agregar a você conhecimento, sabedoria, direção, porque isto tudo vem da palavra de Deus, que é a nossa verdade. Tá bem? Nós vamos dar continuidade agora nesse terceiro ciclo aqui, nessa terceira parte do nosso curso, continuando falando sobre os desafios da igreja diante da pós-modernidade e falando agora sobre a questão do marketing, mais uma vez, que é usado, né? Falamos tanto do marketing da igreja nos outros módulos. E o importante é que nós colocamos agora aqui um título que é: o que não podemos ter ou usar é um ministério movido a marketing. Então, nós não podemos ter um ministério movido simplesmente pelo marketing. Agora, que tipo de marketing? Claro que existe algumas. Quando nós falamos de marketing, como falamos no passado, nos outros módulos, é um sistema de divulgação de um trabalho que nós fazemos. Isso não é errado, obviamente. O que é errado é o que nós dizemos, é algumas habilidades humanas estarem acima da palavra. Bem, agora, o ministério movido a marketing é um problema. Por quê? Porque é exatamente o que muitos líderes estão buscando, ou seja, o marketing sendo a solução para as suas igrejas locais. A solução para a igreja local é a palavra de Deus, não é o marketing com habilidades humanas. Meus irmãos, todas as igrejas que são sérias, que têm uma centralidade na palavra, que está baseados ali em Efésios 2:20, Efésios 2:20, que fala da doutrina dos apóstolos, ela tende a ser uma igreja pequena, 60 membros, 100 membros, 200 membros. Existem sim algumas igrejas grandes aí, mas a grande maioria das igrejas pequenas que tem, a grande maioria das igrejas que tem, melhor dizendo, uma centralidade na palavra, que são igrejas não muito grandes, igrejas pequenas, não é? que procuram as suas igrejas locais estarem firmadas na palavra. Então, o grande problema é buscar a solução dessas igrejas locais com o marketing humano. Não, a solução é a palavra de Deus. E aí nós vemos que o mundo, o sistema aí fora, ele é bem hábil a captar a atenção, né, e os sentimentos das pessoas, sejam elas quais forem, através desse marketing. A igreja, ela já mostra ter uma habilidade não tão eficiente nesse sentido. E quando ela tenta copiar o sistema do mundo, ela mostra uma situação muito vexatória. Por quê? Porque ela mistura as coisas, acaba dando prioridade ao marketing e as pessoas de fora da igreja criticam e entendem que é algo interessante. Você já viu, por exemplo, uma pessoa criticar um crente e dizer: ah, mas você é crente, você sabe que isso não pode fazer. Bom, então ela também sabe, né? Mesmo ela não sendo um crente em Jesus, ela também sabe que é errado. Mas o fato de você se declarar um crente, ela tem um juízo dizendo: olha, você não pode fazer isso. E isso acontece com essa questão do marketing. Então, a pregação, nós vemos essas denominações que se lançam no mundo do marketing para conquistar as pessoas, seja da forma como for. Existe um problema aí, porque a pregação que fala sobre a justiça de Deus, o juízo, o pecado, ela confronta as pessoas, e por isso ela deve ser o quê? Evitada. Deve-se usar muito de eufemismo, né? Que é uma forma branda de falar do pecado, que é uma forma branda de falar do inferno, que é uma forma branda de falar da morte, da separação do homem para com Deus. Então se usa do eufemismo para tentar tirar essa questão e se coloca o quê? Coloca o entretenimento. E esse entretenimento acaba tomando conta do lugar, acaba tomando conta da situação que deveria ser dado prioridade à palavra de Deus. Isso aí que é o grande problema e que nós temos visto. Aqui na continuidade, nós vemos 3 cartas pastorais
que Paulo escreveu. Ele escreveu 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e também a Tito, né? A Tito, melhor dizendo. Então, 1ª e 2ª Timóteo e a Tito, são 3 cartas pastorais. As epístolas a Timóteo, Paulo vem falando de algumas coisas importantes. 1 Timóteo, Paulo fala sobre a liderança na igreja, os perigos das falsas doutrinas e a escolha correta dos líderes. Ele fala sobre essas questões. Fala sobre a liderança, ele fala sobre os perigos de falsas doutrinas e escolha correta dos líderes. Quando nós falamos de doutrinas falsas e de mostrar situações até vexatórias e heréticas em alguns grupos chamados igrejas evangélicas, que na verdade não são, alguém pode dizer assim, mas nós não podemos falar mal de outra religião. Não, não é que nós estamos falando mal, nós estamos mostrando erros que são crassos, erros que são inadmissíveis, de grupos que se dizem fazer parte da igreja, mas que não estão em harmonia com a palavra de Deus. E isso precisa ser denunciado. Isso precisa ser condenado. Quem condena é Deus. Não, Deus condena, mas ele deu a outorga a nós, os homens, mediante o conhecimento da palavra, para julgarmos. Então, a palavra de Deus, Jesus vem dizendo que nós devemos julgar segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? O que é a reta justiça? A reta justiça não é a minha pessoa. A reta justiça não é uma denominação chamada cristã evangélica. A reta justiça é a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando nós falamos que o homossexualismo é pecado, não é uma posição pessoal minha, não é uma posição de uma determinada denominação, é uma posição de Deus que está expressa na palavra. E nós temos a outorga, como mais uma vez falando, nós temos a autoridade e a autorização de Deus para levantarmos essa questão e dizermos, isso é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Então, essa é a questão. Senão, ninguém pode falar nada e tudo corre da forma como Satanás quer. Não, a igreja foi levantada para isso. Lembra que eu falei no módulo passado que a igreja e o evangelho não é politicamente correto? É nesse sentido. Então, quando um grupo se diz fazer parte da igreja, mas ela tem problemas com as doutrinas centrais, nós temos a obrigação de mostrarmos esse erro. Nós temos essa obrigação. Judas, um dos irmãos de Jesus, ele escreveu aquela pequena carta antes do Apocalipse, e ele escreve no versículo 3, Amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então, nós temos a obrigação de batalhar pela fé, a fé bíblica, o posicionamento bíblico que foi dado aos santos. Quem são os santos? São os separados. Claro que eu creio que a maioria sabe, talvez alguém que possa não saber. A palavra santo não quer dizer aquele que não peca. A palavra santo no hebraico é kadosh, que quer dizer separado. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando Jesus entrou em nossas vidas, nós somos justificados, nós somos selados e fomos separados, kadosh. Fomos santificados em Cristo. Isso não eliminou de forma absoluta a natureza pecaminosa no homem, tá bem? Continuamos tendo natureza pecaminosa, porém, quando pecamos, temos um advogado fiel, daquele que nos justifica, que nos defende a causa. Essa é a questão. E ali, então, nós temos esse posicionamento. Mas nós continuamos tendo a obrigação de defendermos a fé, como santos, como os crentes em Jesus. Então, 1 Timóteo fala sobre a liderança, fala sobre os perigos das falsas doutrinas e a escolha correta dos líderes. Então, vamos lá ver aquilo de forma um pouco mais de perto, o que Paulo vem dizendo a respeito disso, esses desafios da igreja, para nós podermos estar praticando isso de forma fiel. Em 1 Timóteo, então, vamos lá para a carta de 1 Timóteo, você pode estar nos acompanhando aí, né, na sua casa, onde você está aí conosco. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, os versículos 3 e 5, de 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 3 a 5 diz assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina,
nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para corrigir os ensinamentos falsos. É um desafio da igreja. Nós temos que corrigir os ensinamentos falsos. Quais são os ensinamentos falsos? Meu Deus, existem um caminhão de ensinamentos falsos aí. Nós já falamos alguns até em outros módulos. Por exemplo, campanhas que não têm base bíblica, que não são procedimentos, se pegam passagens bíblicas que são descritivas e não normativas, né? Passar por corredor de sal, vassoura ungida, rosa ungida, tijolinho, cimento abençoado, sabonete do lavandeiro. São ensinamentos falsos. Outros ensinamentos falsos, por exemplo, que Jesus não é Deus, que Jesus é a primeira criatura de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam isso. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus, Jesus não tem natureza divina. Jesus é a primeira criatura que Jeová criou. Mas a Bíblia chama Jesus de a sabedoria de Deus. Ora, se Jeová, Deus, teve um momento em que Jesus ainda não existia, porque ele não havia criado ainda Jesus, então Jeová não tinha sabedoria, porque se Jesus é a sabedoria de Deus, Deus só passou a ter sabedoria quando ele criou Jesus. Como é que funciona isso? Então isso é um grande problema. Se você pega os adventistas do sétimo dia, eles dizem, por exemplo, que o inferno não existe. E isto nós temos que corrigir, é um ensinamento falso. A Bíblia, Jesus falou mais do inferno que do céu. Há um ensinamento ortodoxo, sistemático na palavra de Deus sobre o inferno, que está ligado à martiologia, que é a doutrina que trata do pecado, na antropologia, que trata da questão da natureza do homem. Então, isso são ensinamentos errados. Nós temos esse desafio, nós precisamos corrigir, dizer, ei, vocês adventistas estão errados, vocês fazem parte de uma seita. Ei, vocês testemunhas de Jeová estão errados, vocês são sectários, vocês fazem parte de uma seita. E por aí vai, o catolicismo romano, o espiritismo, o mormonismo. Nós estamos falando dos 5 principais grupos aí, heterodoxos, que não fazem parte da igreja cristã, mas existem muitos outros grupos dentro do cristianismo, porque o cristianismo é uma religião e esses grupos são seitas. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, no primeiro texto aqui, capítulo 1, 3 ao 5, ele diz, olha, você tem que corrigir os ensinamentos falsos. Tá bem? A palavra admoestar quer dizer corrigir. Tá? Corrigir. Bem, no versículo 18 e 19, do mesmo capítulo 1, está escrito assim, o versículo 18 e 19, diz assim, esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então veja bem, você tem que combater os falsos ensinamentos e combater a favor da verdade, combater a favor da palavra. É o que Paulo está dizendo a Timóteo também. Então, também isso é um desafio. Agora, como eu faço isso se eu não tiver conhecimento da palavra? Eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus, eu preciso estar ligado à palavra para poder ter conhecimento. Tem gente que conhece mais a história do seu grupo religioso. Conhece a história do fundador, de quando construiu, de quem foram os líderes, isso e aquilo, mas não conhece a palavra. O importante é você conhecer a palavra. Tá bem? No capítulo 4 agora, 1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 6, está escrito assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Em algumas traduções, doutrinas de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações e graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que de Deus se criou é bom e recebido com ações e graças. Nada é recusável,
Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, o que Paulo está dizendo aqui agora é para que se identifique a fonte do erro e aqueles que as ensinavam e mostrar isso para a igreja. Nós temos que ter essa coragem e somos desafiados a isso. Então, a fazer o quê? Você identifica o erro, você mostra quem são aqueles que estão ensinando errado e mostra isso para a igreja. Quando nós falamos, por exemplo, que o adventismo não aceita, nós estamos mostrando a fonte do erro, nós estamos mostrando quem são os que ensinam esse erro, que é o próprio grupo e os seus líderes, e estamos falando a igreja como um todo. Olha, é um grupo sectário. E isso é importante, isso é um desafio que nós devemos vencer, porque nós estamos aqui para isso. Nos versículos 13 e 14, 1 Timóteo 13 e 14, agora Paulo diz assim a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Então, aqui, a recomendação de Paulo agora a Timóteo é para aplicar com fidelidade a palavra de Deus. Aplicar com fidelidade. Isso é um desafio? É. Por quê? Porque quando você aplica com fidelidade a palavra de Deus, nem todos vão gostar. Você sabia que nem todos que estão em uma denominação religiosa são crentes? Há incrédulos infiltrados na igreja? Há incrédulos infiltrados. Há pessoas que pensam completamente diferente do que a Bíblia ensina. E existem alguns textos que as pessoas não gostam, que não querem, que elas queriam ouvir alguma outra coisa. Como aqui no capítulo 4, versículo 1, diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então os demônios têm doutrinas, os demônios têm ensinamentos. E esses ensinamentos agradam o ouvido daqueles que não querem ouvir a verdade. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13 de 1 Timóteo, ele diz: olha, você tem que ler e aplicar com fidelidade a palavra. Faça isso. Mais uma vez, vamos ler? Até a minha chegada, aplica-te a leitura, olha só, para ler a palavra, a exortação e o ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos e do presbitério. Então, aquela conversa que existe, olha, nós não devemos discutir religião? Não. Discutir as questões espirituais nós devemos discutir sim. Por quê? Porque elas implicam em questões eternas. Isso é muito importante. Em quinto lugar, o capítulo 6 agora de 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos são o versículo de número 7 até o versículo 8, que diz assim, versículo 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O que Paulo está falando aqui, na sua continuidade, vamos ler o versículo 9 também, e o 10, que diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, perdição. Porque o amor ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então veja bem, fugir do amor do dinheiro, isso é uma orientação que existe para a igreja, para nós, crentes em Jesus. Todos nós precisamos do dinheiro, isso é inegável. Ninguém aqui está dizendo que nós vamos viver de ar, de vento, de luz do sol. A Bíblia também diz que por tudo nesse mundo o dinheiro responde. A questão é o amor ao dinheiro. É o dinheiro virar o seu Senhor. Aliás, Jesus tem um momento que ele reconhece um outro Senhor, com as suas ressalvas, obviamente, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus e a Mamon. Ou seja, o Mamon, ele exerce um senhorio sobre a vida dos homens, sobre a vida daqueles que são incautos, sobre a vida daqueles que não
observam a palavra de Deus. Então, a igreja, ela tem por obrigação, os líderes, nós que estamos à frente de um trabalho, todos os crentes em geral, todos os crentes, de fugir do amor ao dinheiro. Temos a necessidade de dinheiro, temos que estudar, trabalhar, ganhar nosso dinheiro, precisamos pagar nossas contas, temos as nossas responsabilidades financeiras, porém o amor ao dinheiro. Então, isso é um desafio para a igreja. E por final, na primeira carta de Timóteo, ainda no capítulo 6, combater a favor da fé. Né? Combater em favor da fé. Qual fé? A fé bíblica. Então, o capítulo 6 e o versículo de número 11 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a constância e a mansidão. E o versículo 12: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Então, essa primeira carta de Paulo a Timóteo vem falando sobre a liderança, né, na igreja, falando aqui sobre a liderança, os perigos das falsas doutrinas e também a escolha certa desses líderes. Muito bem. A segunda carta de Timóteo, Paulo dá conselhos pessoais. São conselhos pessoais que a igreja tem que ter consciência disso. Então, quando nós vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no seu capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não podemos ser tímidos, mas nós temos que ser intrépidos. Isso quer dizer valentes. Temos que ter a coragem de falar as coisas que precisam ser faladas. Sempre lembrando que nós não somos paladinos da verdade. A verdade não está em nós mesmos. Nós temos que falar essas verdades com temor de Deus, sabendo que essas verdades procedem da santa palavra de Deus, dos lábios de Jesus, dos profetas que escreveram, do Espírito Santo de Deus, que protegeu o escritor bíblico de interpretações dúbias, e que a palavra, por isso, ela é imaculada. A palavra ela é perfeita para nos corrigir. Então, nós temos que, quando falarmos da palavra, falarmos com humildade, com temor de Deus, mas com segurança. Não podemos ser tímidos. Nós temos que ser poderosos, intrépidos e falarmos o que precisa ser falado. Se um grupo é uma seita, falarmos, esse grupo é um movimento sectário. Até porque talvez alguns que estejam sendo assediados por esse grupo possam sair e buscar a verdade em um local seguro onde se pratica a palavra de Deus. Bem, no capítulo 1 ainda, versículo 8, agora falando do capítulo 1, o versículo 8 até o 11, diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então veja bem, Paulo ele fala algumas coisas muito importantes aqui, inclusive ele fala da questão, pode-se dizer até soteriológica aqui, nesse ponto aqui, de nunca se envergonhar de Cristo ou de quem o serve. Então, a igreja ela tem esse desafio, nós temos esse posicionamento de não nos envergonharmos de Jesus e não nos envergonharmos daqueles irmãos que são verdadeiramente crentes em Jesus. E Paulo ele vem dizendo uma coisa importante aqui, quando ele diz assim, olha, que ele é encarcerado em Cristo Jesus e também o outro, que está com ele, Timóteo, e ele diz assim: participar dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então o Evangelho, ele traz o certo sofrimento, entende? Não, o Evangelho é só vitória. Não, o Evangelho ele traz sofrimento porque você está na contramão do sistema. E isto te traz um certo
sentido do quê? De sofrimento, de você não ver um resultado positivo, mas que nós sabemos ao mesmo tempo que esse não resultado positivo, ele é oriundo de um coração perverso dos seres humanos, mas ele traz esse sofrimento. E Paulo vem dizendo o seguinte, olha que coisa importante no versículo 9. Ele vem dizendo assim, que Deus o salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, essa posição de Paulo, ser quem ele é aqui nesse momento, isto foi uma decisão, isto foi um ato decretivo de Deus antes que todas as coisas existissem, antes dos tempos eternos, ou seja, na eternidade já houve essa eleição e essa predestinação sobre a vida de Paulo, nós não vamos falar sobre isso, terá alguns outros temas que nós vamos falar sobre essa questão da eleição, predestinação e por aí vai, mas Paulo aqui eles vem falando sobre essa questão. Em terceiro lugar, no capítulo 2, versículo 14, dessa segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim a Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, o importante aqui, olha, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Isso quer dizer que Paulo está falando aqui que nós, como igreja, nós temos que ter autoridade com austeridade. O que é autoridade? Autoridade é a capacidade que você tem de decisão, de comando, de fazer acontecer aquilo que está determinado que precisa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter austeridade. E a austeridade, o que ela é? A austeridade é a moral desta autoridade. A capacidade, é ter uma vida ilibada para exercer essa autoridade. Então, por exemplo, vamos trazer para o mundo político nosso. Você tem N autoridades nesse mundo e no Brasil, pessoas que ocupam cadeiras de prefeito, de vereadores, de deputados estaduais, federais, senadores, governadores, e por aí vai, até de presidentes que já tiveram, mas que exercem a sua autoridade sem austeridade, sem moral. Por quê? Porque estão envolvidos em corrupção, em conchavos, em toma lá da cá, em estarem desprezando a vontade das pessoas, do povo em geral, criando leis que são leis contrárias à população, ou que trazem benefícios próprios. Isto é falta de austeridade. E como a igreja, tem que ser da mesma forma, tem que se ter austeridade. Então, isso é um desafio, né? Porque nem sempre, muitas vezes, e a grande maioria, estão tentando praticar uma autoridade eclesiástica, mas não tem austeridade. E isso precisa ser combatido. Em quarto lugar, capítulo 3 de 2 Timóteo, o versículo 15 e 17, ou ao 17, diz assim. Vamos ler o 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui, nesta carta e nesse capítulo 3, no versículo 15 ao 17, o que Paulo está falando é que nós devemos ter um compromisso com a palavra, que é a verdade. Mais uma vez, né, trazendo essa questão, a palavra de Deus ela é absoluta. Como nós falamos em outros textos, 30% de profecias, 90% cumpridos, e em nenhuma outra religião você encontra um compêndio doutrinário, os cânones sagrados de outras escrituras, que tem capacidade profética como a Bíblia tem. E por fim, em quinto lugar, o capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, pregar a palavra doa quem doer e a qualquer momento. Então, esta
é o grande desafio. Muitos lugares não se dispõem a pregar a palavra, a fazerem como Paulo falou. Preferem usar de um eufemismo, preferem usar de uma situação ao qual descaracteriza de forma muito grande aquilo que a palavra está dizendo. Existem lugares em que a palavra é colocada em segundo e terceiro plano, se usa um pequeno espaço de tempo, se lê alguma coisa totalmente fora do contexto, que não existe uma hermenêutica bíblica, que não existe uma exegese bíblica, e aí as pessoas ficam todas sem entenderem e sem conhecerem aquilo que é a vontade de Deus que está na sua palavra. Bem, enfim, são 5 pontos, né? Ser fiel à palavra, ser ousado em expor e refutar os erros, ser exemplo de piedade, ser trabalhador no ministério e estar disposto a sofrer as dificuldades e perseguições. Tudo isso acontece. Dificuldades e perseguições, principalmente. E por que isso? Porque nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 3 e 4, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a orientação que existe é: nesse tempo, muitos, e isso Paulo vem dizendo desde o início, não vão querer ouvir essa doutrina, vão sentir comichão nos ouvidos, vão buscar mestres segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, um local onde diga que o casamento não é sólido como a Bíblia apresenta, que a pessoa pode casar-se e separar-se 1, 2, 3, 4 vezes, como existe em muitos lugares por aí, que o adultério ele é tolerável por Deus e que a idolatria não é bem assim, e por aí vai. Né? Esses ensinos que existem, a infidelidade para com Deus, e as pessoas estão buscando, e existem líderes que fazem isso. Mas Paulo está recomendando no final. No versículo 5 ele diz: tu, porém, esse tu, porém, que ele diz, que ele falou a Timóteo, ele vem para mim, vai para você também, vai para todos nós que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, dizendo para nós sermos sóbrios em todas as coisas, suportarmos as aflições, fazemos o trabalho do evangelista e cumprimos cabalmente o ministério. Tá bem? Isso é o que a palavra de Deus vem nos ensinando. E aqui trazendo agora já para uma finalização desta terceira etapa do nosso trabalho aqui do nosso curso, é pregando a palavra e apresentando o seu significado. Quais sejam eles? Aquilo que nós até já falamos algumas coisas, de passagens bíblicas descritivas e normativas, né? Sobre isso é muito importante. Aquilo que é literal versus o figurado, aquilo que é denotativo com o conotativo. Então, por exemplo, na questão secular, vou dar um exemplo aqui. O sentido denotativo é o uso de um termo em seu sentido primeiro, real do dicionário. Então, isto é denotativo. O sentido conotativo é o uso de um termo em seu sentido figurado. Por exemplo, quando a gente fala do cachorro-quente, né? O cachorro-quente ele tem um sentido denotativo e figurado. Você pega o sentido denotativo, que é aquilo que os dicionários falam, de um cachorro, que é um animal, que tem pelo, que late, que tem 4 patas e coisa e tal. Né? E do quente, que é uma medida de temperatura alta para nós. Quando você fala do cachorro quente, ele vai para um sentido figurado, obviamente, né? Conotativo, melhor dizendo. No sentido bíblico, nós podemos ver, por exemplo, lá em Romanos 12, 20, quando fala assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então, aqui você tem duas situações aqui, que uma é literal e a outra é figurada. Por exemplo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sentido literal. Se tiver sede, dá-lhe de beber, dá água, isso é sentido literal. Agora, fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Aqui já é um sentido figurado. Bem, aqui já está no sentido figurado dessa situação. Bem, qual é o ministério
que agrada a Deus? Porque Paulo falou, cumpre cabalmente o teu ministério. Então a pergunta é, qual o ministério que agrada a Deus? É o ministério, eu costumo dizer, o ministério do crente betumado. Por que nós falamos assim? Porque assim como Deus mandou Noé betumar a arca por dentro e por fora, todos os compartimentos da arca, você vê isso lá em Gênesis capítulo 6, no seu versículo 14. Ele requer que os ministros, a igreja de Cristo, na totalidade dos ministros, dos líderes, dos membros, que todos os crentes estejam com as suas vidas betumadas em Cristo Jesus, pelo poder de Deus. O que representa o betume? Onde que eu encontro esse betume espiritual, por assim dizer? E como é que nós vamos usá-lo, né, nesse sentido? O betume, no caso aqui, ele representa o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, nós recebemos do alto, como diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, e por isso nós somos novas criaturas, segundo Coríntios 5,17, que diz lá, né? Portanto, se estamos em Cristo, nova criatura somos, e tudo aquilo que estava em nós ficou no passado. Somos novas criaturas. Então, já as questões do passado ficaram para trás, se cumprindo e harmonizando com Romanos 12, no versículo 2, como nós lemos no início da nossa fala. Aonde que nós encontramos o Espírito Santo? Como nós temos esse acesso, como isto vem até nós? Através de Cristo. Através de Cristo Jesus. Em Lucas 3, no versículo 16 e 17, diz assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o Espírito Santo de Deus vem sobre nossas vidas através de Cristo Jesus. Um adendo importante aqui: existem 2 batismos que Jesus faz. Não é um só aqui, não. São 2 batismos. Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para condenação. Então não existe aquele negócio de, eu fui batizado com fogo, agora sim. Cuidado com isso. Até porque o texto diz, ele tem a pá na sua mão, limpará ele e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então esse batismo, Jesus vai batizar todos os seres humanos, todos. Se não for com batismo, se não for com o Espírito Santo, será com fogo, que é para condenação. Tá bem? É que as pessoas fazem a ligação lá de Atos 2, quando veio aquele barulho como de um vento, né? Teve um barulho como de um vento, não ventou, mas teve um barulho como de um vento, e foram vistas chamas de fogo sobre a cabeça daqueles 120 que lá estavam. E aí se faz uma ligação, que o batismo, o Espírito Santo, é batismo com fogo. Então há um fogo sobre a vida da pessoa. Não é isso, tá? Tem que se praticar a semelhança correta. E aqui está, quando João está falando, que ele vai fazer esses 2 batismos, com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo é jogar essa palha no fogo para limpar a eira. Quais são os compartimentos da nossa vida? Ou seja, a nossa vida como uma arca que tem que ser betumada, né? O betume, para quem não sabe, era um tipo de um piche, de um asfalto, né? de um elemento da natureza que havia ali, para impermeabilizar a arca, por dentro e por fora, para que a água do dilúvio não entrasse na arca. Então, o Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele entra em 3 fases, melhor dizendo, em 3 áreas da nossa vida: na comunhão, na santidade, né, da nossa vida, na ceia que nós praticamos com os irmãos, nas orações. Então, nós temos essa impermeabilização, devemos ter, para que o sistema que representa essa água do dilúvio não venha a entrar na nossa vida e nos leve à deriva. E como é que nós vivemos com isso? Tendo uma vida irrepreensível diante de Deus, pelo menos buscando em Deus todos os dias isso. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos ver lá? Hebreus capítulo 12, no seu versículo de número 14. Hebreus 12, 14, que nos diz exatamente assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação é a nossa prática de vida cristã, né? Já fomos santificados em Cristo, como falamos, e
a manutenção dessa santificação na oração, na leitura da palavra, na nossa prática de vida cristã, lembrando que cristianismo é prática de vida cristã. Amém? Bem, nós estamos terminando mais essa fase, mais esse bloco do nosso curso, Os Desafios da Igreja diante da Pós-Modernidade. Eu quero mais uma vez agradecer a você a sua participação. Você que está nos acompanhando, fale aí com os seus amigos, conhecidos, para que também adquiram esse curso. Eu quero crer que é um trabalho que está agregando, né, que traz a você conhecimento da palavra, direcionamento, isso é muito importante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua família continue sendo uma bênção também na sua vida e que Deus proporcione nós continuarmos juntos. Até o próximo bloco, na paz de Jesus. Deus abençoe.